Então, o assunto da nossa aula de hoje é a preparação para os concursos. Pessoal, fica assim à vontade para comentar, para falar. A Mari, que também já prestou concurso, fica à vontade. Para que a gente está tendo essa aula, para que a gente chegue na hora do concurso sabendo como é. Eu prestei alguns concursos, eu terminei o doutorado em dezembro do ano passado, mas antes de terminar o doutorado, eu já estava com o meu projeto pronto. Então, eu terminei ele 6 meses antes, o projeto, né, que foi meu combinado com a professora Andréa, para que nos 6 meses, até eu defender, eu pudesse já prestar os concursos, porque a minha meta era sair do doutorado já com alguma coisa engatilhada. E então, eu cheguei no meu primeiro concurso perdida, não sabia como era, o que eu tinha que fazer, e por isso que a gente está proporcionando essa aula para o curso hoje, para que a gente, o dia que alguém resolver prestar, que não chegue perdida. Eu prestei, então, 3 concursos antes de concluir o doutorado e um após a conclusão, que se eu não me engano foi em fevereiro, que eu estou aguardando passar a pandemia para o processo de contratação, que foi um concurso para professor substituto na Unesp, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, como são as etapas do concurso, como que funciona cada prova, são algumas dicas mais gerais, e aí as dúvidas a gente pode ir conversando aqui, tá bom? Todo mundo de acordo? Fiquem à vontade, gente. Eu vou fazer a projeção aqui da minha apresentação, como eu não vou ver os comentários, fiquem à vontade para falar aqui, tá? O pessoal também, Mari, se tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade. Então, hoje a gente vai falar especificamente para o concurso público para a carreira docente. Mas eu acho que algumas dicas aqui podem ser aplicadas a qualquer outro tipo de concurso, viu, pessoal? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente vai começar a se preparar para um concurso. Porque, às vezes, quem está no mestrado, parece que o concurso está longe. Não tá, gente. O preparo começa hoje. Porque na hora que você vê o edital, que você vê o que precisa para você se inscrever, você tem que ter aqueles itens, senão você não consegue nem se inscrever. Aí você vê aquela faculdade dos seus sonhos e fala assim, poxa, queria dar aula lá e não posso me inscrever, né? Então, a preparação, ela começa hoje. Por isso que na aula passada, a professora Andréa falou com vocês para a gente definir o nosso objetivo. Então, pensar, eu sou do Ceará, eu gostaria muito de dar aula na Universidade Federal, porque eu fiz a minha graduação lá. Ou tem um colega do nosso grupo, né, que é o André, que ele fala que o objetivo dele é dar aula numa universidade federal, de preferência que tenha praia. Maravilhoso, né? Tem gente que já vai ter o objetivo de passar na USP, numa estadual. Então, primeiro, pensar qual é o nosso objetivo. E se você ainda não sabe, segue a proposta que a professora Andréa fez para a gente. Se prepara para o mais difícil, que é aonde a gente está, a nossa universidade, que depois, para passar nas federais, em outras estaduais, vai sobrar, né? Por que a gente tem que definir esse objetivo? Porque a gente precisa pesquisar agora o que é necessário para passar nesse concurso. Então, a hora de olhar o currículo dos nossos concorrentes é agora, não é lá na hora do concurso que sai a lista de candidatos. Porque lá na hora do concurso, você não vai publicar 10 artigos em um mês. Então, não adianta olhar os concorrentes naquela hora. A gente tem que olhar agora. Então, por exemplo, eu sei que eu quero passar numa federal em Minas Gerais. Que eu tenho sonho de voltar para o meu estado, que eu sou mineira, né? Estou só dando um exemplo, tá, gente? Então, eu vou pesquisar no último concurso da UFMG, por exemplo, quem entrou, quantos artigos essa pessoa tem, como foi a preparação dela. Lembrando que a preparação é para ensino, para pesquisa, para gestão e para extensão. A gente tem que ter todos esses itens que são os pilares de uma universidade, né? Então, é agora que a gente vai pesquisar o que é preciso. Então, agora que eu olho o currículo de quem tem Bolsa FAPESP, o que essa pessoa fez para conseguir, quantos artigos eu preciso para ter um pós-doc FAPESP, quantos precisam ter o JCR. Então, é agora que a gente olha. Quem está de olho no concurso da FORP ou quer se preparar para o mais difícil,
o último concurso que teve é um bom parâmetro. Então, veja a trajetória do Rodrigo Galo, o que ele fez, como ele se preparou, o concurso anterior que foi do professor Cássio, como que ele se preparou, que aí é assim que a gente sempre chega num número. Ah, então, para passar na federal, eu preciso ter tantos artigos, capítulo de livro, preciso ter dado uma aula. Então, é assim que a gente olha o que vai ser necessário. Por isso que o preparo começa hoje. Depois você vai pensar quanto tempo você quer atingir o seu objetivo. Por exemplo, eu queria sair do doutorado com alguma coisa engatilhada. Então, eu sabia que eu tinha que terminar meu doutorado com X artigos publicados, X coisas no meu currículo. Se você não está com essa pressa, né, que a apressada que sou eu, então você programa um tempo. Ah, daqui 5 anos, daqui 10 anos eu quero passar no concurso dos meus sonhos. Por que a gente vai ter que ver esse tempo que a gente almeja, esse nosso sonho? Por causa do cronograma, porque a gente tem que programar. Então, no mestrado, eu vou fazer tantas coisas. No doutorado, eu vou fazer tantas coisas. Depois, eu vou fazer um pós-doc. Aí, o pós-doc, eu vou fazer tanto. Para a gente fazer esse cronograma. E o cronograma tem essa questão geral da gente programar. Ah, no final do doutorado, eu vou sair com 10 artigos publicados. Mas tem o cronograma diário, semanal. Eu preciso fazer a revisão sistemática, então hoje eu vou fazer a busca dos artigos, depois eu vou fazer a introdução, então a leitura, então é para toda essa programação de cronograma, né? E aí, lembrando que essa nossa formação para um concurso público, ela tem que envolver atividade de ensino, de pesquisa, de extensão e de gestão. E aí a gente tem todas as ferramentas para que a nossa formação seja completa, tá? Então, atividade de ensino. Nossa, Bia, mas eu quero prestar logo depois do doutorado, ainda não dei aula, como é que eu faço? A gente tem as ferramentas para isso. Então, tem os cursos de difusão que você pode ministrar uma aula, você pode ministrar uma palestra, o PAI conta como atividade de ensino, tá, pessoal, nos currículos. Depois eu vou falar disso mais para frente. A pesquisa, né, que são as publicações, capítulo de livro, as apresentações em congressos, anais e afins, as atividades de extensão, organização de eventos, essas atividades, por exemplo, que a professora propôs para o programa, que são organizações de eventos, curso de verão, tudo isso, os cursos adicionais de difusão que a gente está fazendo, todos são atividades de extensão. E quanto à gestão, é super importante esse engajamento que vocês têm nas comissões para ser representante, né, discente e tudo mais, que já está contando como atividade de gestão. Então, nós temos as ferramentas, né, para ter essa formação completa. E todas essas discussões que a gente vai tendo nas reuniões, nos cursos, elas já vão nos preparando para a arguição de um concurso, por exemplo. Bom, aí lançou lá o edital do concurso. O que eu tenho que ver nesse edital? A gente tem que ler todo o edital e as resoluções que são indicadas nesse edital. Nossa, mas o edital tem 115 páginas. Tem que ler tudo, porque um errinho você já é eliminado. E às vezes no edital tem assim, ó, tem uma parte breve falando da prova de títulos, e aí tem falando mais especificações estão na resolução número tal de 2006. Tem que pegar essa resolução e ler o que está falando lá. Porque lá vai estar te falando, vamos usar esse exemplo da prova de títulos. Lá vai estar falando se tem que ser encadernado em espiral, se tem que entregar no envelope, qual é a ordem, qual é o barema, que é a tabela que a gente preenche nos concursos federais, que eu vou falar mais para frente. Lá nessas resoluções tem como que é a prova didática, qual o tempo da prova didática. Então, essas resoluções, elas vão dar as especificações mais detalhadas quando o edital é menorzinho, tá? Então, tem que ler linha por linha do edital. Não entendeu? Pergunta. Pergunta para quem já prestou concurso. Pode mandar um e-mail perguntando para a comissão organizadora, se estiver com dúvida, tá? Então, tem que ler todo o edital. O que a gente vai prestar atenção nesse edital? Qual é a titulação exigida? Então,
eu contei para vocês que eu prestei 3 concursos, 2 em federais e 1 em estadual, antes de terminar o doutorado. Por quê? Porque lá na titulação falava que exigia título de doutor, mas falava que o título tinha que ser entregue na contratação. Então, só se eu fosse contratada, eu ia ter que apresentar o título. Se pedir o título de doutor para inscrição, não tem como se inscrever nesse processo seletivo. Prestem muita atenção, porque particulares e federais exigem especialização na área. E aqui nas estaduais, normalmente, na reabilitação oral, né, materiais dentários é junto com prótese. Na maioria das federais, materiais dentários é junto com dentística. Então, às vezes, você quer prestar um concurso para materiais dentários porque você é da área e exige especialização em dentística que você fez na prótese. Então, não dá para prestar, tá? Tem que ter aí essa titulação exigida. E uma dica, não fuja da sua área de especialidade. Se você trabalha com prótese total e o concurso é para fixa e você não sabe nada de fixa, não tem nada no seu currículo de fixa, não presta. Você pode ir lá tentar e estudar pra caramba e conseguir passar, ou você pode passar vergonha. Mas isso é assim, nas próteses até dá, né, gente? Mas assim, eu falo, às vezes a pessoa é da pediatria, ela vê um concurso pra horta e quer prestar. Melhor não, vai passar vergonha. Então, uma dica, não fugir da sua área de especialidade. Outra coisa que o edital conta pra gente é que lá tem escrito assim, ó, o peso da prova escrita é 2, o peso da prova didática é 2 também, e o peso da prova de títulos é 3. Gente, essa faculdade que é um pesquisador. O peso maior indica qual é o tipo de profissional que eles querem. Se a prova didática tem peso maior, eles querem um professor. Se a prova de títulos tem um peso maior, eles querem um pesquisador. Se tem tudo peso parecido, então é uma pessoa completa, tá? Então, isso é uma dica que a gente pode tirar do edital. Depois, a gente tem que prestar atenção nos documentos para inscrição, porque se você mandar um documento errado, a sua inscrição vai ser indeferida. Normalmente o edital dá um prazo para quando a inscrição é indeferida para você recorrer e arrumar o que está faltando, tá? Então, pode ser que eles já exijam o título, pode ser que eles exijam também, eu já prestei, aliás, eu me inscrevi num concurso e não fui, porque caiu na mesma data de outro, aí eu tive que escolher, que exigia um projeto de pesquisa na hora da inscrição, então eu tinha que mandar uma bagatela de documento mais um projeto de pesquisa. E uma dica, uma vez eu fui numa palestra que era sobre concursos para carreira docente. E aí a professora falava assim, ó, se pedir projeto de pesquisa, faz um projeto todo bonitinho, com um orçamento e tal, para pelo menos 5 anos, tá? Então já fica a dica. Às vezes pode pedir um projeto de pesquisa, às vezes pode pedir um projeto acadêmico, e aí você tem que verificar o que tem disponível nessa unidade, verifica os laboratórios, o que os professores de lá estão fazendo para você não invadir a linha de pesquisa da outra pessoa, mas você também tem que propor uma coisa viável. Eu tive dificuldade de saber o que era um projeto acadêmico, que eu tive que fazer para um concurso, então quem quiser depois eu posso passar, para a gente não se estender muito aqui. E, se ficar em dúvida, envia o e-mail para a comissão organizadora. A principal dúvida que a gente tem, às vezes, é em relação ao material para consulta da prova escrita. Então, vou falar um pouquinho depois mais especificamente da prova escrita, mas normalmente tem um tempo para consulta. E aí, no edital, pode estar especificando que pode levar computador, que pode levar o seu próprio resumo, que pode levar livro, e aí, às vezes, vem escrito assim, ó, pode levar outras referências bibliográficas, e você não sabe o que eles estão considerando como outras referências. Será que eu posso levar o xerox do livro impresso? Será que eu posso levar o meu próprio resumo? Então, quando ficar em dúvida nesse sentido, manda um e-mail para a comissão organizadora, que eles mandam para a banca. Bom, e aí quais são as provas que a gente tem num concurso? Lembrando, pessoal, que não necessariamente vai ter todas essas provas em todos os concursos, tá? Então, normalmente a gente tem uma prova escrita,
que avalia conhecimento, uma prova didática, que avalia a sua capacidade didática, os recursos didáticos que você tem, e se você é um bom professor. Então, quem fez a disciplina de didática com a professora Alma é a melhor disciplina para as provas didáticas de concurso, porque cai tudo que ela fala lá naquela disciplina dela, né? Também pode ser que tenha prova prática. Eu fui num concurso só que tinha prova prática. Nesse outro que eu me inscrevi não consegui ir, porque caiu na data do mesmo lá. Também tinha prova prática, que vai demonstrar suas habilidades clínicas, porque hoje o pessoal não quer um professor de prótese que não sabe botar a mão no paciente, né, gente? Então tem que ter especialização em alguns concursos, tem prova prática para ver se você consegue fazer, né? A prova de títulos ou memorial, que avalia se você é um bom pesquisador, então vai avaliar a sua produção científica. Pode ter ou não a arguição, que a banca vai te fazer algumas perguntas a respeito do seu currículo, ela vai avaliar o seu preparo e o que você tem a oferecer. E muitas vezes a arguição é para saber o modo com que você pensa, para ver se você não é uma pessoa perigosa para a sociedade, sabe? É meio assim. E pode ter prova oral. Eu fui num concurso só, na UNB, que não tinha prova escrita. Ele tinha a prova oral, que era a primeira prova. Lá não tinha nenhuma prova eliminatória, né? Porque algumas dessas podem ser eliminatórias, outras classificatórias. E aí, essa prova oral só falava no edital que você tinha que montar uma apresentação contando da sua carreira acadêmica. E aí, ali já tinha uma espécie de arguição nas coisas que eles ficaram em dúvidas. Depois tinha uma prova didática, prova de títulos. Não tinha arguição, não tinha prova prática. Então, eu trouxe para mostrar que tem concursos que uns são bem diferentes dos outros. Cada universidade que você vai tem coisas totalmente diferentes. Como que é, então, essa prova escrita? Lá no edital, eles vão contar lá todos os temas, já tem lá todos os temas definidos, ou eles dão um programa com vários temas, e a banca vai escolher 10 temas daquele programa. Normalmente 10, né? Tem concurso, acho que a da Mari tinha 20 e poucos, né? Aqui na FORP, né, Mari? Não me lembro bem. E aí, normalmente a prova escrita é a primeira, porque ela é eliminatória. Então, vem 20 pessoas prestar o concurso, eles querem ficar com o mínimo possível. Então, fica 3, fica 5, não vai ficar mais de 10 normalmente. Aí, a primeira coisa que tem é o sorteio do tema, ali na hora mesmo. E ali na hora, geralmente tem um tempo para consulta e um tempo para a prova escrita. Isso varia de concurso para concurso. Normalmente é 1 hora para consulta no livro, resumo, o que for, e 4 horas para prova escrita. Mas eu já ouvi falar de concursos que não tem consulta e tem X horas para prova escrita, ou tem 4 horas de consulta e 1 hora só para prova escrita, então é para você organizar tudo que você vai escrever, ou 2 horas de consulta, 2 horas de prova escrita, isso pode variar. A gente pode pensar, nossa, 1 hora para consulta, que maravilhoso. Gente, 1 hora não dá para nada, tá? Dá para nada. Nada mesmo. E aí essa consulta pode ser, que é o que vai estar falando lá no edital. No seu próprio resumo é o ideal. Se você puder fazer o seu próprio resumo, maravilhoso. E se puder consultar ele, melhor ainda. Tem lugar que deixa você, enquanto você está fazendo a consulta, escrever num rascunho, e esse rascunho vai ser anexado à sua prova escrita. Tem lugar que não deixa. É consulta só leitura mesmo. Então, você pode consultar seu próprio resumo, pode consultar livro, dica, se puder só livro, já vai com a página, sabe aquele post-it? Já marca as páginas de cada tema ali. Se o livro for seu, risco que é importante, porque 1 hora não dá para nada. E pode ser que eles deixem levar o xerox do livro, para não ter que levar aquele monte de livro. Imagina, 20 temas, livro para tudo, né? E aí você só pode consultar o que é permitido no edital. Um conselho, assim, né? A pessoa que chega lá com aquela mala de livro, acha que tá abafando, não tenha medo dessa pessoa. Tenha medo da pessoa que chegou com uma pastinha desse tamanho que ela fez o próprio resumo dela. Porque ela estudou todos os temas. E aí essa é a dica para a prova escrita. Separa, vai sair meu concurso? Separa 1 mês antes.
ou até mais se você achar necessário. Estuda todo o conteúdo e faz o seu resumo. Outra coisa, a gente não está acostumado a escrever mais, né? Tudo computador. Dá uma dor na mão, gente, mas uma dor na mão. Então, se você quiser fazer esse resumo escrevendo para treinar, é melhor. Eu fiz tudo no computador e ali na hora, na metade da prova, a mão você não aguenta mais, a mão tá doendo e você não pode parar de escrever. E existem algumas provas também que não é sorteio de tema. Porque quando é sorteio, vai cair lá, ó, fale tudo que você sabe sobre relações maxilomandibulares em prótese total. Você vai escrever tudo que você sabe, mas é tudo. Lembrando que prova escrita é eliminatório, então você tem que escrever tudo. E só que tem prova que não cai em tema só, não é sorteio de tema. Tem prova que cai todo o conteúdo em questões, e questões relacionando um conteúdo com o outro. Por isso que é importante a gente estudar todo o conteúdo previamente. Então, quer passar? Separa um tempo para estudar. Para o que você está fazendo, separa um tempo para estudar. Depois a dica lá, escrever tudo que você sabe. Mas tudo que você lembrar, você vai botar nessa prova. Não fica com dor na mão e, ai, nossa, eu vou parar de escrever porque eu tô com dor na mão. Essa prova é eliminatória, é aqui que você tem que garantir. Uma coisa muito importante. Oi. Nosso primeiro teste é passar na prova do doutorado, né? Escrever. A prova do doutorado, mestrado, já é um teste excelente para escrever, né? Nossa, como dá dor na mão. E eu acho que eu escrevo muito, eu fico até o último segundo escrevendo. A dor na mão é assim, depois a mão tá até tremendo, né? Que beleza. Outra dica é a gente inserir as referências. Tem que ter a bibliografia. Ou você põe no meio em cada parágrafo, e isso garante muito, muito, muito mais pontos. Então, você está escrevendo o parágrafo lá, você põe no final, entre parênteses, o nome do livro, o ano, ou você põe, segundo a Nusavice 2013, blá, 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 blá. Esse é o que mais garante pontos. Não consigo, não sei nem na onde que eu pesquisei isso, põe no final lá da prova, bibliografia, tal, tal, tal. Tem que decorar o todo lá, o autores, nome do livro, edição, ano, tem que decorar isso para pôr, viu, gente? Bia, Oi? quando você fala em referência, tu tá dizendo só o livro, tu não precisa dizer que página não, né? Não, só o livro. Igual a gente faz em artigo. Que você põe lá, Creve et al. 2020. Você só vai colocar o nome do primeiro autor, ou se tiver dois autores, tem que pôr os dois, né? E o ano. Aí, no final, você tem que escrever a referência completa. Lá naquele, terminou a prova, escreve lá, bibliografia. Põe a referência completa. Tem que decorar isso. Se na consulta você puder fazer o seu próprio resumo para usar na prova escrita, escreve isso lá no papel da consulta, naquele rascunho da consulta que ele vai ser anexado na prova. Eles não olham o rascunho, mas ele vai ser anexado e ali você tem a referência completa para botar. Ô Bia, por exemplo, assim, na experiência lá do concurso que eu tive, uma que acaba que depende um pouco, às vezes na leitura da prova tem banca que gosta, que coloca as referências em cada parágrafo, já tem banca que não gosta. Então, é muito subjetivo isso, vai depender também da banca mesmo, né? Agora, Sim. O que a Bia falou é obrigatório mesmo colocar a referência no final, então, nesse papel que a gente tem do rascunho durante a consulta, já anota a referência completa, bibliográfica, para depois transcrever lá na prova escrita, né? Excelente dica, Mari. Isso tudo, pessoal, eu tô assim, colocando coisas que a gente sabe que é e colocando coisas da minha experiência. Então, foi bem legal você falar isso, porque tudo depende da banca. Quem dá nota é a banca. Então, realmente tem gente que não gosta. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu fui num concurso que uma menina colocou a referência no meio e eu coloquei só no final, porque eu não dava conta de lembrar de que livro que eu tirei para pôr no meio do parágrafo. Ela tirou a maior nota. Por isso que eu coloquei, mas assim, o importante é o que a Mari falou. Tem que ter uma referência bibliográfica pelo menos no final da prova, tá? Aí, como é que eu vou fazer essa prova escrita, né? Fiz lá a minha consulta. A gente tem que planejar antes de escrever. Então, lá na consulta, você tem que lembrar quais são os itens importantes, as palavras-chave, faz aquele mapa conceitual que a gente, aquele mapa mental,
para não esquecer nenhum item importante, tá? Na consulta também, como é só 1 hora, na maioria dos concursos, escreve as palavras-chave que são importantes que você não pode esquecer. Aí, como que é a estrutura da prova? A prova ela tem que ser numa estrutura de funil. A gente começa com uma introdução ampla sobre o tema, então você vai falar, vamos usar aquele exemplo das relações maxilomandibulares para pacientes desdentados totais lá na hora de fazer a prova. Você vai falar, vai começar falando do desdentamento, você pode mostrar todo o seu conhecimento, então, segundo dados do IBGE, a população de desdentados no país é tanto. Então, é uma introdução ampla. Depois você vai para o tema principal. Se o tema for muito amplo, você escolhe um. Então, você vai falar assim, ó, relacionado a esse tema, nós temos tal e tal e tal e tal e tal vertentes. Eu vou falar dessa aqui, que eu acho importante isso, isso e isso. Então, você escolhe o tema principal, foca no tema principal e tem que ter uma conclusão. Como que é essa conclusão? Então, uma dica que eu vi numa palestra que eu assisti sobre concursos. Pega o projeto político-pedagógico da instituição que você está prestando o concurso e olha o perfil do egresso. Porque aí ali você vai ver o que eles esperam desse egresso. Aí você pode colocar lá na conclusão a sua opinião, porque isso também dá ponto nas provas. Então, esse tema é importante para o egresso sair bem informado aqui, assim, assim, assado, e faz uma conclusão, tá? Toda vez que a gente vai prestar um concurso, tem que ler o projeto político-pedagógico ou institucional, né, daquela instituição, daquele curso, para você conseguir passar ali nas provas. Uma dica importante, parece bobo, mas eu quis escrever aqui, gente. Leva água e leva comida no concurso. Tanto uma bolachinha de sal, quanto uma coisinha de doce, porque a prova é muito cansativa. É muito. Uma vez me falaram que o concurso, ele é resistência e ele é, como que era? Era resistência e preparo físico. Porque a sua formação você tem que fazer antes, você não vai fazer lá na hora, né? É resistência mesmo, é muito cansativo. A gente acha que vai passar mal, e fora o nervoso, né? Você tá ali ansioso, aquela coisa. Então, quem já tá fazendo o curso de práticas integrativas, já aproveita. O dia que tiver aula de aromaterapia, eu vou até falar de um óleo essencial que é para concurso, para ajudar na ansiedade. Aproveita dessas coisas, faz um preparo, faz exercício físico, porque é cansativo. E a gente gasta muita glicose, né, ali no cérebro, porque você está escrevendo, está pensando, tá fazendo um movimento físico com a mão de escrever, então leva uma coisinha para comer, porque passa mal mesmo, tá? E aí, o que é avaliar? Eu podia falar só uma coisinha? Para o profa. Não queria interromper, mas contar uma coisa para vocês que eu acho que vem bem a calhar. Bia, tua aula é maravilhosa, eu acho que eu nunca mais vou dar aula nesse curso, viu? Porque vocês têm aulas, são fãs. Outro dia a Mari deu uma aula sensacional na IC, agora a sua aula é muito legal, tudo que você está falando, e eu me lembrei de uma coisa, Bia, e acho legal comentar. Por exemplo, Sim. logo que vocês entraram, né, no grupo de pesquisa, vocês têm um treinamento físico, né? Então, o Com pessoal que certeza. entrou lá no NIMP, a gente faz um treinamento físico com vocês e dá um cronograma físico e pesado, né? É quase como o exército. Isso a Simone pode falar bem, né, Simone? Porque você vivencia a realidade do exército, né? Tem horário, tem data. E isso era muito pensando nessa questão da resistência. Quando eu prestei o meu concurso da USP, que eu passei, tinha 23 candidatos, seis dos candidatos eram considerados os melhores pós-doutorandos da área do Brasil na época. O concurso levou 8 dias, a gente teve 8 dias de provas, né? Porque todo mundo era erguido, cada erguição levava 4 horas. E às vezes você não pode sair para você comer, né? Então tem toda a questão da resistência física mesmo. Você está inteiro até o fim, porque se você tem essas áreas, essas tarefas, por exemplo, para você assumir um Instituto Federal, que você vai coordenar projetos com milhões, né? Eu me lembro direitinho de um colega de Bauru que falou isso, que uma menina desistiu no meio. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou. Estou ouvindo, profa.
uma menina desistiu no meio, que era uma menina que tinha pós-doc, que tinha um bom currículo, desistiu no meio por falta de resistência. E aí esse colega, que na época era um coordenador da FAPESP, ele disse assim, que a resistência era avaliada no concurso, porque imagina se você recebe um projeto de 680 milhões, na época tinha sido um projeto da FINEP, né? E você não aguenta no meio do caminho, é uma responsabilidade muito grande. Então, na pós-graduação, também é lugar de treinamento, né? Para resistência. Estou dando essa dica para vocês, assim, até para vocês entenderem por que às vezes a gente faz um método, né? Que vocês pensam assim, nossa, podia ser mais leve. Bia, obrigada, desculpa te interromper. Imagina, profa, eu não, como eu tô aqui com o slide projetado, pessoal, não tô vendo vocês, não tô vendo comentário, interrompo, porque fala mesmo, profa, vocês também, assim, de experiência, dúvidas, porque esse espaço é pra gente compartilhar isso, pra gente ter uma formação além do que a pós-graduação pode nos oferecer. Às vezes essas coisas que a gente tá contando aqui, ninguém te conta. Então, fala mesmo da experiência de vocês, acrescenta, né? E tudo mais. E realmente a resistência. Então, assim, o dia que você ficou sem almoçar, não xinga não, gente. Não reclama não. Pensa que é para resistência do concurso, porque você não vai ter tempo de comer, não. Às vezes você fica sem comer. E aí, imagina se você surtar lá. Concurso da sua vida, você surta, não se preparou emocionalmente, não cuidou da sua ansiedade. Então, tem todo esse preparo, como a profa fala, né? A nossa pós-graduação, ela tem que ser o preparo para a hora do concurso, né? Então, o que a banca geralmente vai avaliar na prova escrita? Isso tem escrito no edital, tá, gente? Trouxe alguns pontos só para a gente discutir aqui. Então, vai avaliar a apresentação da sua prova, se tá uma prova limpa, sem rabisco, sem seta, sem erro de português. Então, cuidado com isso, porque na hora que a gente está escrevendo ali, ixi, uma bagunça. Eu sou dona de ficar arriscando as coisas, para depois o povo não vai entender o que eu fiz. Vai avaliar a abordagem que você deu e a introdução do tema. Então, lembra que a prova é um funil? Tem que ter a introdução geral do tema. Vai avaliar a profundidade do tema. Então, aqui, se você souber histórico, dados, coisas de artigo que são importantes, coloca. Vai avaliar se você fez uma sequência lógica, uma coerência no seu texto. Vai avaliar suas contribuições pessoais e exemplos. Então, lembra que eu falei que você pode ler o PPP, o Projeto Político Pedagógico, colocar lá. Esse tema é importante para avaliar, para o perfil do egresso, que tem que ser assim, assim, assado. Então, as suas opiniões podem ser levadas em consideração, desde que cabíveis, né? E vai avaliar. A conclusão tem que ter um encerramento e a bibliografia. A bibliografia não pode esquecer, porque isso pode te eliminar. E aí, tem alguns... Diga. Rapidinho, sobre a bibliografia. Eu realmente não sabia que tinha que colocar, e assim, se não avisasse, eu não colocaria. Mas no edital, eles geralmente comentam que tem que ter bibliografia, ou eles esperam que todos coloquem? Não vem escrito lá, diretrizes para a prova escrita. Não vem escrito bibliografia, você tem que pôr uma bibliografia. O que vem na apresentação do conteúdo que está lá no edital, vem uma bibliografia sugerida, porque às vezes cada instituição segue uma linha, né, de ensino, segue o livro tal, então normalmente eles têm uma bibliografia sugerida, e aí a gente também sugere que você estude por esses livros. E aí você pode copiar dali a bibliografia para pôr na sua prova. Mas eles não falam que na prova escrita tem que ter bibliografia. Às vezes o edital não é claro. Por isso também que os editais hoje em dia estão ficando imensos, para não gerar dúvida, né? Ô, Bia. Bia? Mari, pode falar, pode falar. Só para completar, assim, que, por exemplo, você está colocando aqui essa sequência, mas é porque a Bia já tem uma experiência, que ela já prestou vários concursos, ela já pegou o jeito, já sabe como que é, mas lembrando que no edital não explica nada. Tipo, a prova escrita tem que ser desse jeito, você tem que seguir essa sequência, tem que ter nada. Você tem lá, vai ter uma prova escrita, os temas são esses, a bibliografia é essa, agora que jeito que vai ser, como que você tem que fazer essa prova,
não tem explicações muito específicas, né? É isso aí, por isso que nós estamos tendo nessa aula, gente, para dar lá as dicas, os macetes. O edital não fala isso, não. O edital te dá um programa dos temas e fala assim, ó, o tema vai ser sorteado, tem 1 hora de consulta, 4 horas para prova, o que você pode consultar é livro e resumo, só isso. Pode falar. E o ideal então, a gente cita durante o texto, como se fosse quando a gente cita em artigo, e no final também, daí? Sim, se você for citar no meio do texto, é obrigatório colocar a bibliografia no final. O que você tem de opção é pôr só no final. Eu comentei de citar no meio do texto, porque em alguns concursos que eu fui, as pessoas que citaram no meio do texto tiveram uma nota maior. Mas, é igual a Mari falou, tudo depende da banca. Se a banca não gostar de que você ponha referência no meio do texto, põe no final. Final é obrigatório. E caso tenha, tipo, citação de livro, precisa colocar até, tipo, a editora certinho, igualzinho. Lá na referência bibliográfica do final, é igualzinho a gente põe num artigo, na tese, nos relatórios. Tem que ter lá sobrenome dos autores, nome do livro, edição, a editora, ano. Não precisa pôr página, mas edição, ano, pelo menos tem que ter. Ô, Bia, deixa eu tirar uma dúvida, fazendo um favor. Diga. Nisso, a gente tem uma prova teórica, certo? Aí a gente tem 1 hora de consulta. Durante essa 1 hora de consulta, então eu posso levar, tipo, se for para materiais dentários, eu posso já levar a referência e depois, na hora que eu estiver fazendo a prova, eu já coloco lá a bibliografia e já escrevo, né? Pode. Ou pode, né? Pode, aí, pelo menos, eu já deixo colado para mim não ter que decorar essas coisas, né? Então, aí a gente tem uma questão. Tem concurso que durante a consulta deixa você fazer um rascunho. E aí ele deixa você usar o rascunho para a prova. Mas tem concurso que deixa você fazer o rascunho e não deixa você usar o rascunho na prova. Então, minha dica decora. Ô, Bia, deixa eu te fazer outra pergunta. Mas essa questão aí da consulta é o quê? Eles te mostram a prova e falam, agora você pode fazer a consulta de 1 hora, é isso? É assim, Ju. Lá, quando sai o edital, sai assim, ó. Os temas da prova escrita que vão ser sorteados são tal. Eles dão lá, por exemplo, 10 temas, 20 temas, dependendo do concurso. Aí, eles estão falando lá que vai ter um sorteio de um tema. Então, vai sortear e você vai falar só sobre aquele tema que caiu. Ou tem concursos que não tem sorteio de tema, cai tudo, conteúdo programático inteiro. Aí tem várias, igual a prova do processo seletivo do programa, que cai todo o conteúdo, cai umas perguntas e você vai respondendo cada pergunta, que é o conteúdo inteiro. A maioria dos concursos vai ter o sorteio de um tema e você vai falar só sobre aquilo. Vou te dar um exemplo. Eu fui prestar o concurso lá para substituto em materiais na Unesp. Caiu resina acrílica. Não, mentira. Na Unesp caiu tudo, conteúdo inteiro. Vamos dar um exemplo aqui. Fui prestar o concurso da Estadual do Rio, da UERJ. O tema que caiu foi moldagens em prótese parcial removível. O sorteio lá, tinha 10 temas, sorteou moldagem em prótese parcial removível. Eu tenho que falar na prova escrita tudo que eu sei de moldagem em prótese parcial removível. Entendeu? Entendi, Bia. Aí, esse concurso, ele caiu para você sortear sobre o que você ia ter que dissertar. É um tema para todo mundo. Sorteia todo mundo vai falar sobre a mesma coisa. Então. Exatamente. Todo mundo vai falar sobre a mesma coisa. Normalmente é um sorteio. Mas lá, já na Unesp, na USP, é igual a prova para entrar no mestrado e doutorado? A USP não, né? A USP tem sorteio de tema. A Unesp... também tem. É que a Unesp eu prestei o concurso de substituto. É um concurso mais simples. Tem essas provas aqui. Posso interromper um tiquinho? Só um pouquinho para contar uma coisa? A USP é assim, ela tem o sorteio de temas, mas geralmente cada 3 ou 4 pessoas fazem um tema. Então, geralmente são 4 ou 5 temas sorteados, né? E a gente fica trancado. Você vai contar essa história, Bia, que a gente fica trancado? Fica tudo... Por isso que eu falei pra vocês, já aprende a não comer no almoço, viu, gente? Porque tem que ficar trancado para você ter o período justo de 24 horas. Sim. É que a prova escrita, o sorteio do tema, eu não sei como foi aqui na USP, mas para mim, os concursos que eu prestei, sorteio o tema já faz a prova escrita. O que tem 24 horas é a didática.
Esse daí é da didática, né? Da gente ficar trancado e ter as 24 horas. Isso. Nesse último que teve da USP, eles sortearam o tema. Aí a gente sorteia na hora, no dia da prova, aí a gente teve 1 hora de consulta, e após essa 1 hora de consulta já tinha as 4 horas da prova escrita, né? Prova escrita normalmente é na hora. Ela é a primeira prova. Quando tem prova escrita, ela é a primeira. Você chegou para o concurso... Gente, não atrasa. Isso eu até esqueci de falar. Se atrasar, tá eliminado, tá? Então, chega antes. Está em outra cidade, está no hotel, se programa. Chega antes. Meia hora antes. Fica lá esperando, não tem problema. Mas chega antes. E aí, você vai chegar, vai apresentar a banca, fazer a apresentação do concurso... Sorteio, prova escrita. A escrita já é sorteio, já faz. A didática, que eu vou falar já, daí eu conto para vocês das 24 horas aí, que para mim é a pior do concurso. Mas é isso aí, vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bia, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Quando você fala, vamos supor, 1 hora de consulta e 4 horas de prova escrita, né, como a Ju perguntou, dependendo do concurso, ele coloca no edital se você vai poder utilizar esse rascunho ou você descobre geralmente na hora? Não. Tá. Então Isso está no edital. O que você pode consultar, se vai ser livro, xerox de livro, seu próprio resumo, se tem que ser impresso ou se pode ser computador. Eu fui num concurso que podia levar o próprio resumo e no computador, melhor, não precisava imprimir nada. Senão você tem que imprimir, chegar lá com a pastinha, tal. Se ficar dúvida do que... as dúvidas do que pode ser consultado, normalmente vem no edital assim, ó. Pode ser usado livro, resumo, blá, blá, outras referências bibliográficas. Você não sabe o que é outras referências bibliográficas? A gente ficou com essa dúvida no concurso da FARP agora, né, Mari? Pode ser apostila? Exatamente. Não pode ser apostila? Sabe aquelas apostilas de PT? Pode, não pode, está publicado, não está? É um rolo. Então, tá em dúvida, manda um e-mail para a comissão organizadora. Pode tal coisa, tá? Isso tem no edital. Se pode usar o rascunho ou não na consulta, se ele vai ser anexado à prova, qual é o material de consulta, isso tem que estar no edital. Certo. E uma última coisinha, mais uma dica mesmo sua. Você comentou de prova limpa, né? De não fazer setinha, não rabiscar. Por exemplo, se você erra alguma frase ali, o que você aconselha? Traça um risco em cima da frase e continua depois, ou coloca vírgula, digo, quero dizer? Então, o que eu fiz? Não sei se isso tá certo e não sei se eu perdi ponto. Algumas provas eu usei o liquid paper, sabe? Aquele Radex, Errorex, cada um chamando um nome. Algumas eu usei isso. Mas tem lugar que não deixa você usar. Aí o que eu fiz foi, rabisquei, botei entre parênteses, continuei na frente. Porque se você coloca... digo tal coisa, o que está escrito errado ali, eles podem entender de outro jeito e a banca dá a nota segundo o entendimento dela. Eles podem ter um espelho. O espelho é quais são os itens importantes que tem que ter nessa prova que os 3 da banca vão avaliar. 3, 4, tem banca que tem 5. Ou eles podem não ter espelho, cada um vai dar a nota que quiser, tá? Lógico que tem critério, né, gente? Não é assim também. Mas... vai depender do entendimento da banca. Eu acho que eu riscaria, coloca entre parênteses e continua. Porque se você escreve uma coisa, aí depois você fala, digo outra, vai que você perde ponto, né? Obrigado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vamos seguir aqui. Bom, aí alguns concursos têm a leitura da prova escrita. Tem concurso que tem concurso que não tem. Aí, como que é essa leitura? O candidato vai lá na frente com a sua prova. Aí, você terminou a prova escrita, você entrega para a banca. A leitura, ela pode ser, por exemplo, se a prova escrita foi de manhã, a leitura pode ser à tarde, ou se demorou demais para fazer a prova escrita, ela pode ser no outro dia. Então, você fez a prova escrita, você vai entregar para a banca, eles vão colocar no envelope lacrado. Aí, na hora da leitura da sua prova, eles te entregam, cada um vai ter uma cópia. Então, você faz a prova escrita à mão, a organização do concurso vai lá, faz um xerox da sua prova, e cada pessoa da banca tem uma cópia da prova e tem lá os itens que tem que avaliar. Aí, o candidato, ele tem que fazer a leitura da prova escrita. Você tem que ler exatamente o que você escreveu.
Tem erro de português? Tem que ler o erro. Tem parênteses? Tem que ler o parênteses. Então, por isso que a gente tem que também ter um planejamento na hora de escrever. E aí, o que eu tenho observado? Gente, isso aqui é uma sugestão minha, tá? Cuidado com a prova escrita com conteúdo em itens. Porque isso, na hora da leitura da prova, fica horroroso. E os concursos que eu já fui assistir e já fiz, que tinham leitura de prova, e que a pessoa botou o conteúdo em itens, as pessoas todas foram eliminadas. Porque fica horroroso, ninguém entende nada. Então, assim, de preferência, faz a prova como se fosse um texto corrido, assim. Não fica pondo item, não, porque na hora de ler isso ficou horroroso. E as pessoas que eu vi já foram eliminadas, tá? Então, mas isso mesmo é se uma for coisa falar, minha. as características do material são 2 pontos. Não, tudo bem, Pode. Tá. O que eu tô falando em itens é assim, ó. Vou te dar um exemplo. Sorteou o tema, aí a pessoa fala assim, ó. Introdução. 1.1. Panorama dos desentados no Brasil. 1.2. Na hora de ler isso, você tem que ler igual tá lá. E isso fica, nossa, não dá. E as pessoas perdem ponto por isso, tá? Então, se puder fazer um textão corrido, com uma coerência, uma sequência lógica na escrita, é melhor. Aprendi agora, Bia. Tipo uma dissertação, então. Obrigada. Exato. Como se você fosse fazer lá o relatório. Pode falar, Mari. Bia, eu sei que você está aí só com os seus slides, você não está, talvez, vendo... Não estou vendo vocês. Já são 1h20, o que você acha? Como que está aí o andamento da aula? Gente, você quer, de repente, deixar uma parte para a semana que vem, para dar continuidade? A gente vai até 1h30 e depois continua a semana que vem. O que você acha? Vamos fazer isso? São 1h20. Podemos ir até 1h30, pessoal? E aí depois a sequência a gente dá na próxima, porque é muito conteúdo mesmo. Claro. Como gera muitas dúvidas no meio, né? Muitas. Então, e o conteúdo é vasto. Eu tentei fazer o mais enxuto possível, mas é muita coisa. Então, vamos fazer dessa forma, combinado? Combinado. Bia, eu não sei o que o pessoal acha, né, o grupo, mas eu acho que esse tema é tão interessante que eu acho que, mesmo que tenha muitas dúvidas, quantas aulas forem necessárias, o que vocês acham de que a gente pode deixar para esse tema? Porque é muito relevante mesmo. Eu acho que não tinha que enxugar muita coisa não, né, Beatriz? Dá as dicas que a gente quiser. Tem algumas coisas, só que eu falei assim, eu vou citar isso aqui, se o pessoal quiser, depois me pede, né? Mas é mais pra frente, não é aqui não. Aqui eu tô botando tudo que vocês tiverem de dúvida, a gente interrompe, vai fazendo. Bia, posso perguntar uma coisa? Diga, sim. Só para eu ter uma noção, assim, quantas páginas você escreve de uma resposta? Nossa. Você, no seu caso. Eu sou exagerada, eu sou muito... É porque as pessoas, gente, elas têm perfis, né? Tem gente que é sintético, tem gente que é analítico demais. A professora Andréia sabe, eu escrevo muito. Muito, muito, muito. Mas isso é uma característica minha, tá? Eu sou prolixa. Eu escrevo 18 páginas, 20 páginas. O povo chega com aquelas michurucas. A banca te dá ali 8 folhinhas. Eu tenho que ficar o tempo inteiro levantando a mão, pedindo mais folha, pedindo mais folha. Eles cansam de mim, mas isso é uma característica minha. Agora, a dica. Quanto mais você escrever e demonstrar que você sabe daquele tema, mais pontos você vai ter. E aí, ó, prova é eliminatória. Escrita é eliminatória quase sempre. Então, tem 10 candidatos no concurso. A banca não quer ter trabalho, não, gente. Vai ficar as 3 provas melhor, o resto, tchau. E aí, tem nota. Então, lá no edital vai estar falando assim para você. Tem que ter nota maior que 7. Aí, depois, eles vão dar as notas para a prova escrita. Aí, lá na frente de todo mundo, vai falar nota do candidato tal. Foi tanto, nota do candidato tal, foi tanto. Aí, quem tirou menos de 7 já está eliminado. Então, quanto mais você escrever, melhor. Responde, Simone. Ô, Bia, tem um número limitado de páginas, alguma coisa assim ou não? Não. Não tem. Ah, mentira. Tem um concurso, agora que eu tô lembrando, né? É que tudo depende, cada concurso muda muito de uma instituição para outra. Eu lembro que a Denise foi prestar um lá em Rio Verde. E aí, os temas, já vinha escrito no edital que o tema tinha que caber em 3 laudas, 3 páginas.
Ela teve que estudar cada tema previamente e treinar fazendo as 3 laudas. Mas é o único que eu vi que tinha número de páginas. Depende muito de cada concurso, cada edital. Por isso que a Bia lá no início falou leitura do edital detalhada, porque cada concurso tem uma especificidade, né? E a leitura desse edital é o principal, porque gera muitas dúvidas na hora, por isso que a gente tem que ler com antecedência, tentar buscar essas informações, tirar essas dúvidas, porque cada concurso acaba saindo de uma forma, embora todos tenham uma estrutura mais ou menos parecida, né? Exato, muda muito de uma instituição para outra, viu, gente? Prova didática. O que vai acontecer, então? Todo mundo, primeira prova lá é a prova escrita. Lembrando que tem concurso que eu já fui em um, lá na UNB, não tinha prova escrita, tinha oral. Não era eliminatório. Então, via de regra, geralmente tem uma prova escrita eliminatória. Você passou de fase? Aí uma dica, eu ficava assim, gente, será que eu reservo hotel na cidade tal lá que eu fui prestar a prova? Será que eu reservo a semana inteira? Mas se eu for eliminada, então eu ia reservando cada dia que eu ia ficar lá, né? É meio doido mesmo. E teve uma colega minha, gente, que ela reservou o hotel só os dias que ela foi ficando. Vai passando de fase, vai reservando. Era um feriado, era no Rio. Era um feriado e ela ficou sem o hotel que ela tava. É um rolo isso aí, mas, bom, enfim. Não foi eliminado na escrita? Então, por isso que a minha dica era, estuda todos os temas da prova escrita, porque a primeira é a eliminatória, você não pode ser eliminado lá. Quer dizer, pode, né, gente? Também não vai se frustrar se você for eliminado, mas estuda muito para a escrita para você não ser eliminado lá, né? E, bom, aí como é que funciona? Aí no dia seguinte, vai ter lá os temas. Esses temas da prova didática, eles podem estar no edital ou não, mas eles são sempre correlacionados com os temas da prova escrita. Normalmente são os mesmos ou muda pouquíssima coisa. Então, nós temos lá, normalmente são 10 temas de prova didática, pode ser um pouco mais, não, menos acho que não, mas pode ser um pouco mais, uns 20, vamos lá. E aí a gente tem o sorteio do tema. E aí, esse é o dia da resistência. Esse é o dia que você não vai dormir, porque você tem 24 horas para montar essa aula. E aí, não dá tempo. Normalmente o edital sai, o concurso vai ser ali daí 1 mês, 2 meses, você vai precisar desse tema para estudar para a prova escrita. Eu não consegui fazer as aulas para a prova didática. Se você conseguir, beleza, mas o que eu fiz? Durante o meu curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu fui juntando tudo quanto é aula de seminário aí, fui pegando com o pessoal, porque você tem que ter um banco de aulas. Porque em 24 horas, gente, não dá tempo de nada. Você não dorme, você não come, e porque você tem que montar o slide, treinar e tem que fazer o plano de aula. É obrigatório entregar plano de aula. 24 horas, ó, se prepara, porque é punk, você não vai dormir. Então, vai ter o sorteio do tema e você tem 24 horas exatos para apresentar essa aula no dia seguinte. Aí acontece o que a professora Andréa falou. Não tem como 5 candidatos apresentar nas 24... O sorteio foi 9 horas da manhã. Não tem como todo mundo apresentar às 9 da manhã. Então, normalmente, o que eles fazem? Gente, no dia seguinte, você chega aqui 9 horas da manhã, todo mundo entrega o computador, entrega a sua aula no pendrive, essa que vai ser usada, e vocês vão ficar tudo trancado numa salinha. E aí tem a ordem dos candidatos, normalmente é sorteio. Então, sorteou lá, tá? Eu, a Mariana e a Ju prestando o concurso. Só a gente para a prova didática. Então, sorteia que a Ju vai primeiro, eu sou depois, a Mari vai depois. Então, às 9 horas da manhã, a Ju começa, eu e a Mari ficamos trancadas na sala ali, papiando, tem que ter alguém vigiando a gente, porque a gente não pode olhar a nossa aula. E aí, depois vai na sequência, vai o próximo apresentar. Quem já apresentou, se não for ter outra coisa naquele dia, pode ir embora. Normalmente, o concurso dura 1 semana, um pouquinho mais. Então, sorteio. Gui, uma dúvida. Todo mundo vai falar sobre o mesmo sorteio? Igual, sorteou um tema, todos vão ter que criar desse ou não? Depende do concurso. Normalmente é um tema para todos, mas pode ser que cada um vá sortear o seu tema. E outra coisa, Bia, então eu não vou ver a apresentação sua nem da Mari, não. Um candidato não pode de jeito nenhum ver a apresentação do outro candidato.
Só que, uma coisa que eu esqueci de falar, o concurso é público, então tem algumas provas que qualquer pessoa pode ir assistir. Você pode mandar sua mãe, seu marido, sua mulher lá para ver para você a prova dos outros candidatos. Só a escrita que normalmente não pode ter ninguém ali, mas se tiver leitura da prova escrita, pode, prova didática pode, arguição pode. Então, se você tiver a oportunidade, vai assistir um concurso para ver como é. Tudo isso é treinamento. Bom, então é isso, pessoal. Vai sortear o tema, você tem 24 horas para montar a aula. Então, aconselho ter um banco de aulas, porque não dá tempo de montar todas. E aí sempre cai aquela bendita que você não montou. É assim. Bom, pode falar. Eu vi que alguém abriu o microfone. Não, fui eu que abri sem querer, Bia, pode. É porque eu tô só ouvindo os barulhinhos, como eu não tô vendo vocês. Bom, aí o que a gente vai ter que planejar? Lá no edital vai estar te falando o tempo da prova didática. Pode ser que essa prova tenha apenas tempo máximo, então pode ser, tá escrito lá, tempo máximo de meia hora, tempo máximo de 50 minutos. Ou pode ser, aí não tem problema se você ficar antes, e a prova era de 50 minutos, eu falei 30, não tem problema, a banca só vai achar que você não explorou o tempo que você tinha, tá? Mas se tiver tempo mínimo, aí o bicho pega, gente, porque às vezes o tempo mínimo você tem que ficar entre 50 e 60. Então, lembra lá nos seminários que os professores falam pra gente, eu quero um tempo de 50 minutos? Já treina a fazer o seminário para esse tempo. Se você sabe que você fica nervoso e fala menos, e dá menos tempo, já programa uns slides a mais. Essa dica dos slides eu já vou falar já, tá? Como que faz o slide e tal. Então, tem que olhar o tempo máximo e o tempo mínimo. Eu tenho uma dica, que é uma dica muito caseira. Sabe esses relógios de pulso que tem um pininho, que você sobe o pininho, e aí você regula a hora e você desce o pininho? Eu gosto, às vezes na sala tem relógio, às vezes não tem. Só que o que eu acho um problema? Você está muito ansioso, muito nervoso. Se eu começar a prova 11h18, como é que eu vou contar 50 minutos, gente? Eu nem sei que eu comecei 11h18. Então, eu pego o relógio de pulso, que tem pininho, coloco ele no meio-dia e vou começar a prova lá. Boa tarde, pessoal. Aperto o relógio, porque aí eu sei quanto tempo eu tenho. Eu achei, assim, para quem não tem aquele apontador que cronometra tempo, porque tem concurso que proíbe aquilo lá. Eu dou a dica do relógio no meio-dia. E aí, alguém quer falar? Relógio. Oi? Relógio de pulso. Pode, normalmente pode. Porque você tem que ter tempo. Se eles põem um tempo, você tem que ter um jeito de olhar esse tempo. Às vezes na sala não tem relógio. É você que tem que administrar. E outra coisa. É eliminatório. Ficou fora do tempo, você está eliminado. Bom, e aí a gente tem que levar em consideração, pessoal, todas aquelas técnicas de oratória que a gente estuda na disciplina de oratória, na de didática, em todas as disciplinas que a gente apresenta seminário. Tem que prestar atenção na nossa linguagem corporal, andar pela sala, não botar a mão no bolso, sabe? Todas aquelas dicas que a gente estuda a vida inteira. Tem que ter postura, muito respeito nos concursos, cuidado com o comentário que você faz, porque a banca te avalia desde o momento que você pisa ali até o final. Muito cuidado com linguagem corporal. Muito cuidado com a comunicação, pronunciar as palavras corretamente, não cometer erro de português, ou não usar uma linguagem coloquial demais, mas lembrar que você está dando uma aula para graduação, então tem que ser proporcional essa comunicação, né, para que eles entendam. Demonstre segurança, olhe no olhar das pessoas, cuidado com os vícios de linguagem, que a banca pode começar a contar quantos né você falou e te jogar isso na cara lá na arguição. Eu contei aqui, durante a prova didática, você falou tantos então. Então, treina agora. Por isso que a gente falou que o treinamento começa hoje, ele começa agora. Treina agora. Tem que dar uma andada pela sala. Então, essas técnicas de oratória que a gente aprende aí a vida inteira. E aí eu tenho um dado de que qual é o impacto da comunicação nas pessoas, né? 7% presta atenção na fala,
55% está relacionado à comunicação não verbal, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa linguagem corporal. E tem gente que faz curso para isso, a professora Andréa é excelente nisso da comunicação não verbal, tem livro, tem curso sobre isso. E 38% está relacionado aos nossos vícios de linguagem. Então, prestar muita atenção nisso. Dica para os slides. Como é que a gente vai fazer esses slides? Slide de abertura, você não pode colocar o brasão da instituição que você está prestando o concurso. Então, você foi lá na UFMG, igual a gente faz no nosso seminário, bota o símbolo da FORP, escreve lá em cima, Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia. Não faça isso. No seu slide de abertura vai ter só o seu nome e o tema da aula, tá? Por quê? Porque você não pertence àquela instituição ainda. Então, eu fui numa palestra sobre concursos, né? E aí a professora ela falou que ela assistiu um concurso e que na arguição um professor da banca falou para a menina assim, olha, quem você está pensando que você botou o símbolo aqui da instituição? Você não é daqui? Então, slide de abertura, coloca só o tema da aula, seu nome. Aí uma dica que me deram, que eu gostei, foi... Segundo slide, coloca a bibliografia principal dessa aula. Então, a aula ela tem que ser voltada para a graduação. Então, você coloca, gente, a bibliografia principal dessa aula está no livro tal, tal e tal. Põe os 3 livros, põe a foto do livro, põe o capítulo ali, da onde você se baseou, né, para essa aula, ganha uns pontinhos. Aí você pode colocar o roteiro da aula, qual é o conteúdo programático, correlacionar com o conteúdo da disciplina. Então, você pode falar assim, ó, na aula passada, pessoal, vocês viram isso, isso e isso. Então, o tema da aula de hoje é esse. Pode correlacionar com o conteúdo daquela disciplina. Aí vem o desenvolvimento da aula, né? Igual a gente está acostumado a montar seminário. Tem uma introdução, tem o desenvolvimento do tema. Aí eu dou uma dica. Sabe os vídeos que a gente faz para ensinar, assim, como a gente faz muito de materiais dentários, né? Manipular material, pessoal que está na prótese, começa a fazer vídeo da disciplina de vocês, que vocês acompanham o orientador na graduação, põe os seus vídeos. Põe ali, se você não tiver, tudo bem, mas se você tiver, põe o seu, se não, pega um vídeo do YouTube, põe na aula, põe um QR Code para você mostrar para a banca que você sabe as outras técnicas didáticas, que você está conectado com os alunos, que é uma geração de nativos digitais hoje em dia. E aí você vai fazer a sua conclusão. Aí aqui tem algumas dicas. Você olhou lá no relógio, tá vendo que falta muito ainda para dar o tempo mínimo. Aí você põe alguns slides no final que são estratégicos, uns slides de encerramento. Então você põe um resuminho, alguns itens, e aí você vai falando, repete a tua aula inteira, mas você não me encerra antes desse tempo não, hein? E aí, você pode, isso é maravilhoso, a gente ganha muito ponto. Propor uma atividade, você pode pôr um caso clínico e estudar ali com a banca como se eles fossem os alunos. Pode propor uma atividade de perguntas, verdadeiro ou falso. Aí você põe ali uma atividade no final. Ou você pode falar, na aula prática, nós vamos fazer isso e isso, isso. Põe umas fotos do que é feito normalmente em aula prática, ou um vídeo do que é feito em aula prática, que aí dá aquele tempo. E aí, se você também já estiver próximo do tempo máximo, você olha no relógio, está próximo do tempo máximo, você já passa aquela atividade, só cita, vamos ter uma atividade assim, assim, assim para a próxima aula, ou de tarefa para casa, e encerra. E aí, como eu falei, você pode fazer conexão com outros conteúdos da disciplina, tá? Sempre faça uma aula expositiva dialogada e coloca isso lá no plano de aula. Vou falar do plano de aula já. Então, joga uma pergunta para a banca, como se eles fossem os alunos, sabe? Você vai dar uma aula como se estivesse dando para a graduação. E se tiver oportunidade, coloque as metodologias ativas que a gente aprende, né? Uma dica que já me deram use sempre o fundo branco e cuidado com muita informação no slide. Já me falaram assim, ó, você conta até a figura, tem que ter no máximo 7 informações ali. Então, essa parte de confecção dos slides, acho que a gente é bem treinado na nossa pós-graduação. Alguém tem uma dúvida até aqui? Agora eu acho que é só o plano de aula. Ô, Bia, eu só tô ficando uma dúvida nesse tal de roteiro. O que é isso?
Ah, sabe quando você apresenta tudo que você vai falar na aula? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar tal e tal e tal item. Ah, sim, o conteúdo da disciplina programática. Exatamente, conteúdo programático, mas ele é da sua aula. Na aula de hoje, eu vou falar sobre tal e tal e tal item. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então vamos para o plano de aula. É obrigatório entregar o plano de aula, uma cópia para cada um da banca. Então, se você está prestando um concurso fora dessa cidade, já procura um lugar onde você vai imprimir, tudo certinho, tá? E é corrido, gente, é dentro daquelas 24 horas lá. Então, a gente observar as regras para um plano de aula que a gente aprende lá na disciplina da professora Alma. Cuidado, por exemplo, no objetivo específico, que a gente tem que falar assim, ó, o aluno sairá dessa aula e aí, cuidado na hora de escrever, conhecer o conteúdo. Não pode escrever isso, porque como é que você vai saber que o aluno conheceu o conteúdo? Então, bota coisas específicas. O aluno tem que citar tal, tal, tal. O aluno tem que definir tal conceito. Então, regra de plano de aula que a gente aprende aí na pós-graduação. Lá nos recursos didáticos, lá que a gente coloca, então, sempre colocar que a aula é expositiva dialogada ou coloca a metodologia ativa que você usou. Tem que constar a forma de avaliação. E aí, se você quiser ganhar ponto, você não põe lá, esse conteúdo será avaliado na prova da disciplina. Ô, gente, propõe lá uma provinha com questões, propõe uma aula prática, propõe alguma coisa para você ganhar ponto aí no concurso. E aí você pode inserir essa atividade em anexo ali no seu plano de aula, né? Então, e planejar-se para imprimir se você estiver fora, em outra cidade. Então, é regra de plano de aula que a gente conhece, só lembrar que precisa constar o método que você usou, o método didático e a avaliação.